Olá, professores, olá, professoras. Uma boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais esse nosso horário coletivo. Meu nome é Homero Nunes, eu trabalho aqui na formação docente. Sou um homem moreno, de pele clara, com cabelos e barba grisalhos, estou vestindo uma camiseta preta. Atrás de mim, um fundo de tela roxo, lilás, puxando para um rosa, assim, com esse personagem, né? Essa personagem tão querida de nós aqui, que é a Yara, me fazendo companhia aqui nesse fundo também, nos fazendo companhia, porque nós também estamos compartilhando esse fundo aqui hoje. Bom, para iniciar aqui com os nossos recadinhos de sempre, nós tivemos uma pequena alteração no horário coletivo, na programação do horário coletivo, a pedido das pró-reitorias acadêmicas dos campi, que nos pediram para a gente fazer uma alteração. O nosso último HC online seria na semana que vem, no dia 2, e no dia 9 teríamos o HC do campus. Então, nós alteramos a ordem das coisas. Na próxima terça-feira, dia 2 de dezembro, nós teremos o HC do campus. E no dia 9 de dezembro, enfim, nós teremos o nosso último HC do semestre online, aqui com o pessoal do projeto Irradiar, tá? Então, de novo, semana que vem, 2 de dezembro, nós teremos o HC do campus. E no dia 9 de dezembro, o último HC do semestre com o projeto Irradiar online. Bom, para continuar aqui, eu chamo a Dani, minha companheira aqui da formação docente, para falar de uma coisa muito especial que nós estamos aqui, o edital do Prêmio Docente Inspiração. Vamos lá, Dani. Boa tarde, professores e professoras. Eu sou Daniele de Oliveira, integro a formação docente aqui juntamente com o Homero, com o Rodrigo, que está aqui no nosso apoio, os professores do núcleo aqui presentes também. Eu sou uma mulher branca, cis, de cabelos loiros na altura dos ombros, estou vestindo um casaco preto com uma blusa rosa. Meu fundo de tela é o fundo de tela descrito aí pelo meu companheiro de batalha, o Homero, que é o fundo que representa aí a Academia de Talentos, trazendo como uma personagem central aí desse fundo de tela a nossa querida Yara. Então, eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre o edital do Prêmio Docente Inspiração. Então, eu vou pedir licença rapidamente para passar algumas telas rapidinhos para a gente falar sobre esse prêmio, tá? Um destaque para ele aí, tá? Esse edital, ele vem com o objetivo de reconhecer e valorizar as práticas docentes inovadoras, traz um foco aí na inovação pedagógica, no impacto do aprendizado, e o que é que ele traz de legal para a gente nesse momento enquanto professores, tá? Ele vai trazer aí 8 categorias de premiação, que os professores de todas as unidades curriculares do ecossistema Ânima poderão se inscrever de acordo com as práticas que desenvolvem dentro do seu contexto de sala de aula, seja dentro da avaliação de aprendizagem por competências, práticas exitosas em unidades curriculares duais, trabalho em pares, ali práticas relacionadas à cidadania, sustentabilidade, desenvolvimento socioemocional, docência empreendedora, né? Experiências ali vividas no ensino híbrido, com utilização de tecnologias educacionais, aprendizagem com extensão, cadê a Mai? Falar de extensão, a gente fala de Maiara, né, gente? E aprendizagem através de pesquisa. Então, vocês terão essas 8 categorias, tá? Tá lá tudo descrito no edital. Vocês podem olhar para a vivência de vocês em sala de aula e ver onde essas práticas que vocês trazem, que traz inovação, que traz engajamento para os nossos alunos, que faz com que eles se dediquem ainda mais no aprendizado para esse edital, tá? A elegibilidade, ela está focada ali, docentes ativos das IES, do ecossistema Ânima, que lecionaram em 2025, tá? E que atendam a esses 5 critérios: inovação, impacto no aprendizado, alinhamento com o E2A, sustentabilidade e replicabilidade e o engajamento discente, tá? O professor, ele pode inscrever uma prática em cada categoria. Então, se você conseguiu desenvolver tudo isso ali dentro do seu contexto da unidade curricular no ano de 2025, aproveita, corre lá, inscreve todas essas práticas que vocês desenvolvem aí e que às vezes não chega, né, até
o que deveria chegar, né? E trazer vamos dizer, uma vitrine para que a gente aprenda entre a gente também com práticas que realmente conseguem atingir todos esses critérios, tá? Então, a inscrição vai até o dia 12 de janeiro de 2026 e o resultado dos professores ganhadores, tá, dessa premiação vai acontecer no Simpósio Docente 2026, tá? Então, aqui eu vou mostrar rapidamente para vocês o edital. Eu vou pedir ao Rodrigo que já coloque o link desse edital aí, tá? Para que vocês possam acessar imediatamente, já verem em que categoria vocês podem se inscrever. E aí manda brasa, se inscreve, eu quero ver todas essas práticas aí presentes aí, tá bom? Nesse edital. Então não percam tempo. O edital tá completinho, traz os objetivos, quem é o público-alvo, tá? Ele fala dos requisitos para que vocês participem, explica cada categoria, o que é que vocês vão precisar fazer para se inscreverem, tá? Então, como é que vocês vão submeter a candidatura de vocês? Então, tá tudo descrito aqui, bem explicadinho no edital. E qualquer dúvida que vocês possam ter com relação a esse edital, pode acionar a gente. A gente vai programar, né, Homero? Eu me comprometendo e trazendo você junto. Vamos fazer um plantão, vamos agendar esses plantões e vamos estar lá para tirar as dúvidas de vocês, para ajudar vocês nesse movimento e vamos levar esses docentes com essas práticas exitosas para o Simpósio Docente 2026 para mostrar para todo o ecossistema que a gente faz a diferença, tá bom? Muito Dani, obrigada. Oi, Homero. antes de você finalizar aqui, eu só queria lembrar, gente, que vocês conseguem acessar esse edital também pelo Hub Docente, tá? Na Perfeito. página principal ali do Hub Docente já tem a imagem, né, clicável para acessar o edital por lá também, tá? Perfeito, Mero, é isso aí. Então, não percam tempo, corre lá e se inscreve, tá? E aí, para esse HC de hoje, um HC super esperado, eu convido aqui a professora Juliana Lopes para contar para a gente sobre esse HC da ciência da felicidade no currículo integrado, né? Como é que a gente cuida de quem ensina e de quem aprende? Conta aí para a gente, Pra. Obrigada, Dani. Boa tarde, professores, professoras. Meu nome é Juliana. Vou fazer aqui a minha audiodescrição rapidamente. Sou uma mulher branca, cabelos castanhos, estou com os cabelos presos hoje. Estou usando aqui uma camisa azul escura e um blazer verde. Estou aqui com o fundo de tela do nosso horário coletivo. E muito feliz de estar aqui hoje, nesse horário coletivo, com esse tema, Ciência da Felicidade no Currículo Integrado. Nós demos passos importantes em 2025, né? Fechar aqui o semestre, né? Fechar o mês de novembro com esse horário coletivo é extremamente importante para nós, ainda mais com a programação que já já vocês vão conhecer, mas demos passos importantes em relação a essa questão do cuidar, né? Cuidar de quem ensina, cuidar de quem aprende, trazer um novo olhar para o cuidado, o bem-estar, a saúde mental, na perspectiva da ciência da felicidade. Neste ano de 2025, tivemos marcos importantes. O tema da ciência da felicidade foi curricularizado, todos os nossos estudantes têm acesso a esse tema e passam a olhar e a cuidar das dimensões diversas que envolvem aí o bem-estar, a plenitude humana, com muito mais clareza, né, desenvolvendo ali o seu autoconhecimento e a autogestão, né, de cada uma dessas dimensões que são tão importantes, não só para a vida, mas para o sucesso profissional, inclusive, dos nossos estudantes, né? E neste horário coletivo temos uma programação muito especial voltada à ciência da felicidade, mas essa temática da ciência da felicidade acompanha uma novidade. Aqui eu sou diretora, né? Estou como diretora de Futuros Profissionais e Conexões Sustentáveis, aqui na Vice-Presidência Acadêmica, e uma novidade muito importante que tivemos aqui nos últimos meses é a criação de uma gerência específica que cuida, né, que passou a cuidar
da ciência da felicidade, do núcleo de ciência da felicidade, conectado ao NAP, ao Núcleo de Apoio Psicopedagógico, que está presente aí em todas as nossas instituições e que marca aqui, né, a constituição dessa gerência marca um olhar atento da Ânima Educação em todas as suas instituições de ensino para as questões relacionadas à inclusão, à aprendizagem, né, a como nós recebemos cada um dos nossos estudantes com as suas diferentes necessidades, né, com as suas diferentes expectativas quando ingressam nas nossas instituições, e conectada aí à questão da ciência da felicidade, aos embaixadores da felicidade que aguardem. Em 2026, esses embaixadores da felicidade estarão cada vez mais presentes em um número cada vez maior em todas as nossas instituições, e já fica aqui o convite para cada um de vocês que também queiram se aproximar dessa temática, serem aí embaixadores da felicidade, fiquem à vontade, porque quanto mais forças unirmos aqui em relação a esse tema, maior vai ser essa rede, né, de colaboração e de estarmos atentos e cuidando aí uns dos outros, e em especial vocês, professores, né, que também precisam receber esse cuidado, esse olhar, para que possam cuidar dos nossos estudantes, estarem aí em contato com os nossos estudantes e encaminhá-los, né, para as nossas iniciativas, tanto para o Núcleo de Ciência da Felicidade, quanto para o nosso NAP. E essa gerência, ela tem aqui, né, uma pessoa muito especial na sua liderança, que já vem acompanhando o trabalho do NAP, mas agora vai trazer, e vocês vão perceber esse movimento aí em cada uma das nossas instituições, de um novo NAP, né, um novo olhar para o NAP, e eu estou falando aqui, né, da gerente que é responsável por essa frente, a Maria Eugênia, que assumiu recentemente essa função, e eu convido, então, a Maria Eugênia para cá, tanto para falar um pouquinho sobre essa gerência, Maria, compartilhar aqui com os nossos professores, como falar da programação de hoje. Temos um convidado muito, muito especial, e então passo aí para você. Muito obrigada, um excelente horário coletivo para todos nós. Obrigada, Ju. Obrigado, Dani, Almero, né? Estou aqui pela segunda semana consecutiva e, né, nesse espaço que é tão importante para nós, né? Estou muito feliz com esse novo desafio, tendo estado, né, aí por 5 anos à frente, né, das matrizes, né? Atualmente como especialista ali da área da gerência, né, de matrizes e percurso, na diretoria de design curricular, então estou na fase de transição, né, para chegar com tudo aqui nessa nova gerência. Então, boa tarde para vocês, boa tarde para todos, boa tarde para todas. Eu sou Maria Eugênia, né, eu sou uma mulher cis, branca, de cabelos na altura dos ombros. Eu estou usando um fone de ouvido preto, uso óculos também com, né, uma necessidade aí de conforto para a tela, né? Também estou aqui com esse fundo, como, né, o Homero já descreveu, o Dani também, né? Então, estou muito feliz, muito animada com esse HC de hoje. É uma alegria, né, muito grande estar aqui mais uma vez com vocês nessa tarde, que para a gente é uma tarde tão simbólica. A gente está, né, Ju, celebrando aqui no nosso ecossistema um passo muito importante, que é a construção da gerência de inclusão, aprendizagem e bem-estar, que vai trabalhar, né, de modo aí muito próximo de várias áreas, tanto aqui da VPA, quanto de outras VPs, né, como, por exemplo, a VP de Pessoas, Cultura, SG e Bem-Estar, junto, né, muito junto ali, a Simone Ficina, Gabi Camargos, Jaque Franklin, Mari Vitali. Vou parar de falar nomes, porque senão eu vou acabar me comprometendo, deixando muita gente aqui de fora, né? Mas é uma gerência que né, ela nasce muito com esse, né, com esse intuito, né, de trabalhar junto
com aí um compromisso que é muito claro, né? Termos cada vez mais uma cultura institucionalizada que valoriza a inclusão, que valoriza o pertencimento, a felicidade, né? E as relações que todos nós sabemos que verdadeiramente nos transformam enquanto seres humanos, né? Essa gerência, né, gente, ela integra diferentes frentes e saberes, como a Ju, né, anunciou, o NAP, o Núcleo de Ciência da Felicidade, reconhecendo, né, que ninguém floresce sozinho e que a educação ela só faz sentido quando ela verdadeiramente consegue promover humanidade, segurança emocional e oportunidades reais, né, para que todas as pessoas elas possam existir plenamente na sala de aula, seja ela sala física ou sala, né, online. Eu quero aproveitar, né, esse momento para poder agradecer aí carinhosamente, né, a Ju, ao professor Janes, né, a Mai, que foi a pessoa que, né, a nossa querida Mai, que iniciou aqui com o Núcleo de Ciência da Felicidade, né, e que continuamos aí juntas, né, parceiras nesta diretoria, que é a diretoria da Ju, né? E também agradecer muito ao Gustavo, né? Ao Gustavo Arnes, o nosso grande convidado, a nossa grande inspiração, nossa grande referência da ciência da felicidade, pela generosidade e pelo grande cuidado que tem aí tido conosco, né? Que tem caminhado ao nosso lado. A sua presença, viu, Gustavo, e o seu apoio, assim, constante tem nos inspirado muito, muito mesmo. A gente tem aprendido demais com você e é uma honra para nós ter você aqui conosco, né? Já termos escutado você lá no simpósio, né? E aqui agora de modo, né, mais próximo, mais pertinho dos nossos professores em jornada. O encontro de hoje, gente, então, é uma continuidade de uma conversa que a gente começou, né, lá no simpósio docente, no início desse semestre, e agora, né, que a gente está encerrando o semestre, né, avançando aí para um novo capítulo, né, já 2026 chega, e que, né, a gente tenha a certeza de que nós possamos, né, em 2026, termos bastante consciência, intencionalidade, coragem coletiva de conversarmos, né, sobre algo que é tão importante, que é a saúde mental, que é o bem-estar, né, e que a gente não faz de modo isolado, a gente não faz de modo pontual, mas isso precisa, né, de fato, assim como a gente discutiu muito semana passada no HC, falando sobre, né, a nossa cultura de acessibilidade, a gente também precisa, então, falar aí de uma cultura de bem-estar, né? Uma cultura de felicidade. E isso para todos, né? Para todos os atores e para todas as atrizes que estão envolvidos aí no processo, em todo o processo acadêmico, né? Então, a gente está falando de todo um ecossistema. E eu posso, né, dizer para vocês com muita alegria e com muita expectativa, né, e com muito compromisso também, que o próximo semestre vai ser de muitas novidades. Nós vamos ter avanços muito importantes em todo o nosso ecossistema, ampliando ações de bem-estar, de felicidade, de inclusão, de cuidado, para que nós possamos sustentar juntos e juntas, uma educação mais humana e também mais feliz, né, gente? E nós, docentes, somos aí pilares para que para que esta cultura ela verdadeiramente aconteça, né? Nós precisamos cuidar muito de quem ensina, não só de quem aprende. Obrigado pela presença, pela participação e pela disponibilidade de vocês. Que este seja um momento de muitos, né? Seja mais um momento de muitos que virão e que cada um desses momentos sejam transformadores para cada um de nós. Esse é o desejo do fundo do meu coração. E para abrilhantar a nossa tarde de terça-feira, com vocês, Gustavo Arnes. Salve, salve, Gustavo.
Salve, salve, professora Maria Eugênia, queridos amigos, queridas amigas que estão aí nos acompanhando de tantos lugares, professora Juliana, puxa, que honra, né, ouvir, assim, palavras tão carinhosas, mas mais do que isso, assim, olha, eu fico aqui que eu tô Gustavo, caidão de nós não rir, assim. estamos te vendo. Oba, oba, vocês não estão me vendo? E agora? Não? Peraí, Não, vou abrir e fechar minha câmera. tá Apareceu? bem. Agora Agora sim! Agora sim, muito bem. Olha, eu aqui, assim, comemorando, né, o fato, assim, de fazer parte, assim, de um projeto tão incrível como esse, né? Uau, eu venho, assim, cada encontro, né, com a turma, aqui com o time que vem explorando esse tema da ciência da felicidade dentro do Grupo Ânima, eu fico, assim, cada vez mais entusiasmado com a robustez do projeto, assim, com o tamanho, com o pioneirismo. Olha, isso, assim, é algo único aqui no nosso país. Não existe outra instituição fazendo um trabalho do tamanho e com a profundidade, com o cuidado que a Ânima vem fazendo. Então, assim, é realmente uma honra poder estar aqui junto com vocês. Fazer minha audiodescrição, né? Meu nome aqui é Gustavo Arnes, eu estou usando hoje aqui um suéter cinza escuro, graças ao verão curitibano, né? Aqui a gente usa casaco até no verão, né? Tô com uma camisa verde por baixo. Eu fiz o que pude assim para pentear meu cabelo, né? Mas aí ele tá do jeito que ele tá, penteado aqui para o lado, cabelo curto, óculos azuis e uma barba que já foi inteira preta, né? Hoje ela tá aí mais nesse formato dálmata, né? Mas ok, vamos seguindo. Então, olha só, eu preparei aqui para nós, né, alguns slides. Eu vou pedir para a professora Maria Eugênia compartilhar aqui com a gente. Eu estou ouvindo uma voz aqui no fundo. Será que sou eu mesmo que estou aqui com alguma espécie de eco? Vocês estão ouvindo também? Não. Não. Não estão? Ah, então tá bom. Se vocês não estão, então tá bom. Beleza, deve ser um eco. Só que para mim mesmo tá tudo bem. Com isso aqui eu me viro. Eu tô vendo que a gente tá com mais de 250 pessoas aqui presentes na nossa sala. Olha só que espetáculo. Gente, conta no chat aí para mim da onde é que você está nos acompanhando. Que eu tô curioso para saber assim aonde é que você tá, né? Enquanto você vai me contando, a professora Maria Eugênia vai colocando para nós os slides aí na tela para que vocês possam me acompanhar. E olha só, minha gente, Elis lá da Bahia, Homero de Belo Horizonte, uma turma de Belo Horizonte aqui, Rosana Joinville, Fátima Florianópolis, Filene São Paulo, Blumenau, Senhor do Bonfim, Bahia. Minha nossa, olha, gente do Brasil inteiro, Giovã de Tubarão, Santa Catarina, Leia do Berlândia, maravilhoso, sensacional, gente aí do Brasil inteiro, olha só, que alegria. Nós vamos explorar, então, hoje o tema da ciência da felicidade. Eu sei que muitos de vocês assistiram, né, a minha masterclass, alguns de vocês também, eu sei que já viram a trilha. Então, eu quis preparar aqui realmente um conteúdo bastante novo para a gente poder explorar juntos nesse momento, trazendo a ciência da felicidade aqui no currículo integrado, né? Como é que nós podemos cuidar de quem ensina? Olha, se tem uma coisa importante para fazer, é isso, né? Porque eu sou filho de professores, né? Meu pai e minha mãe eram professores, meu avô e minha avó eram professores. Minha mãe tem 7 irmãos, dos quais 6 são professores, né? Eu tenho 3 irmãos, 2 são professores. Então, realmente, eu posso dizer assim, como quem vive de perto o ensino, né? Em muitas, do ensino público ao privado, do infantil às universidades, como é importante nós podemos cuidar de quem cuida e trazer mesmo assim bem-estar e a saúde mental nesse momento que nós estamos atravessando, né, para o nosso foco. Professora Maria Eugênia, pode passar para nós, por favor? Eu queria trazer assim um aspecto importante sobre como é que o nosso cérebro funciona e eu queria trazer assim a partir da neurociência, porque esses estudos da neurociência são eles que dão validade ao conhecimento sobre a nossa biologia, sobre a psicologia positiva, que é uma das bases tão importantes da ciência da felicidade, e que, no fundo, nos possibilita a compreensão de nós mesmos, de quem somos, né? Ou seja, isso aqui, gente, isso aqui é uma via científica de autoconhecimento.
Isso que é o mais incrível, porque aí nós temos assim embasamento, nós temos pilares sólidos, comprovados, né, que mostram como é que nós podemos realmente construir ativamente mais felicidade na nossa vida. Então, a forma como o nosso cérebro funciona é a forma como nós enxergamos a realidade. Existem razões evolutivas, biológicas, neuroquímicas, para que a gente haja, né? Para que a gente tenha comportamentos como são. E a compreensão de como é que a gente funciona pode aliviar a culpa, pode aliviar a angústia, pode abrir espaço para que a gente possa também agir e interagir de outras formas. Então, nesse próximo slide, você vai ver aí essa molécula da dopamina, né? Famosa dopamina. Essa aí é a química do autocontrole. Olha, gente, isso aqui é uma coisa física, né? Isso aqui não é metafísico, isso não é espiritual, isso é uma substância química que está no seu cérebro. Toda vez que você se sente recompensado por um acontecimento, essa substância ela está ali presente. Se você injetar essa substância, você vai ter uma resposta comportamental. Se retirar essa substância da gente, também vai ter uma resposta. Então, assim, eu acho importante dizer isso, né? Porque às vezes as pessoas escutam sobre felicidade e acham que é uma coisa abstrata, distante. É um achismo que... Não, gente, isso aqui, né? Isso aqui é realmente científico, né? Isso aqui é físico. E assim como a dopamina, existem outros, muitos neurotransmissores e hormônios, né? Assim como o GABA, assim como a noradrenalina, assim como a adrenalina, endorfina, dopamina, e esses muitos hormônios que são responsáveis pelas sensações que nós temos, emoções, medo, angústia, sofrimento, alegria, raiva, tudo isso começa no nosso cérebro com uma substância química. Essa substância ela é produzida no cérebro e a neurociência, por muito tempo, achou que ficava lá. E agora nós sabemos que não fica. Essa dopamina, você vê na próxima imagem, ela se liga a uma pequena cadeia de aminoácidos. Na próxima imagem você vê que ela se derrama na corrente sanguínea e da corrente sanguínea ela vai atingir todas as células do corpo. Porque na próxima imagem você vê que essas células elas têm diferentes terminais. E na próxima imagem você vê que esses terminais se encaixam com essas substâncias diferentes. E quando elas se encaixam, essas emoções se derramam na corrente sanguínea, atingem todas as células. Então, quando você sente raiva, o seu rim sente raiva. O seu baço sente raiva. Os seus ósseos, todas as células, todos os órgãos se manifestam de acordo. A célula, que tem o maior número de receptores sensoriais, é a neurológica. Está aí nessa próxima imagem. As nossas sinapses, né? Eu gosto de trazer as imagens, porque às vezes fica parecendo uma coisa assim, quem é da área de química, né? Talvez vá lembrar bem desses conhecimentos, mas para quem não é, pode parecer uma coisa meio distante, né? Por isso que eu trago as imagens para a gente dar uma ilustradinha, né? Então aí estão os receptores sensoriais dessa célula muito específica, né? Do nosso corpo, né? Onde, né, a gente faz as sinapses, né, e esses receptores. Então, a segunda célula do corpo com maior número de receptores, aí na próxima imagem, são as células imunológicas. Então, olha só, né? Em primeiro lugar, as células que mais sentem as nossas emoções estão no nosso cérebro, são os neurônios, e depois, né, os leucófagos, os macrófagos e todas essas células imunológicas. Ou seja, quando você se sente uma vítima, né? E o que é uma vítima? É aquele que sofre uma agressão. Né? Então, quando você se sente uma vítima, isso se derrama na sua corrente sanguínea e todas as células imunológicas do seu corpo sentem dessa forma. Determinados comportamentos, por exemplo, quando você assiste notícias muito trágicas, e você está assistindo isso meio no piloto automático, sabe? Não tem reação racional, toda essa percepção negativa vai cair no seu sistema imunológico e hoje as pesquisas mostram, os exames mostram claramente que nós temos um impacto percebido através dessa negatividade na redução do nosso sistema imunológico. Ou seja, nós ficamos mais expostos a gripes, a doenças, pelo simples fato de estarmos sendo expostos a um conteúdo negativo sem que a gente tenha nenhuma resposta, né, neural, né, a isso. Então, eu quis trazer essa construção aqui breve na nossa introdução para que você possa entender qual o processo neuroquímico que está acontecendo por trás do que você sente e
como os nossos comportamentos estão atrelados a isso que nós estamos sentindo, nossos hábitos, né? As nossas ações, de tudo isso é o mais importante. Compreender que tudo que nós fazemos, tudo que nós lemos, tudo que nós ouvimos, toda a nossa interpretação da realidade tem um impacto muito significativo no nosso bem-estar. Eu separei uma imagenzinha, né, no nosso próximo slide que mostra como é que isso acontece, né? A forma como nós lemos a realidade. Tem uma abelha ali no ar, né? Do lado direito tem uma pessoa ali que olha para isso e sente medo, perigo. Olha como é que está o corpo dele, cheio de carinha azulzinha ali, toda preocupada, né? Enquanto do lado esquerdo alguém olha para a abelha e lembra do mel, e como o mel é gostoso, e como as abelhas são importantes, né? Para a própria existência, né? Do nosso planeta, da humanidade, da flora, e aí as carinhas estão ali felizes. Tem uma neuroquímica que é disparada e que chega a todas as células do nosso corpo a partir da interpretação que nós fazemos de um determinado evento. No momento em que você muda a sua percepção, você reescreve a química do seu corpo, você passa a se sentir de maneira completamente diferente. Ou seja, a forma como nós estamos lendo a realidade, independente do evento. Você veja que o evento é o mesmo, é uma única abelha que aparece ali, mas cada um olha para a abelha de uma determinada forma, né? Isso quer dizer que, independente do que aconteça no seu dia, você pode estar o dia inteiro olhando para perigos, para ameaças, para reclamações, né? Ou, da mesma forma, o dia inteiro você pode estar olhando para os motivos pelos quais você tem a agradecer tudo aquilo que você já construiu, né? Aqui em Curitiba, eu digo, é fácil a gente abrir a janela de manhã, né? Abre o clima lá fora, dezembro, e a gente aqui passando frio e reclamações. No dia seguinte esquenta. Ah, meu Deus, agora esse calor que não tem fim. No dia seguinte chove. Ah, meu Deus, e agora essa chuva, logo hoje que eu preciso sair de casa. E assim, né, você pode ir dia após dia, o tempo todo achando motivos para reclamar, ou, né, o tempo todo achando motivos para agradecer. É claro, né, que a dimensão trágica da existência, os desafios, eles fazem parte, né? E a gente tem que cuidar até com a positividade tóxica, né? Que é não fingir que está tudo certo quando as coisas não estão. Cada emoção, né, tem o seu lugar, é uma parte importante. Mas a forma como nós estamos o tempo todo nos contando essas histórias são muito importantes para a construção do nosso bem-estar. Pode passar, Maria Eugênia, porque eu quero também, né, trazer algo aqui para a gente rememorar que talvez seja assim do que tem de mais importante na ciência da felicidade, a partir dessa frase da professora Sônia Lyubomirsky, que diz o seguinte: as nossas atividades intencionais e esforço têm um efeito poderoso sobre o quão felizes somos. Muito mais do que a genética e muito mais do que as circunstâncias em que nós nos encontramos. Eu sei que vai chegando essa época do ano, final de novembro, né? Começo de dezembro, e as pessoas estão querendo resolver tudo que não resolveram o ano inteiro agora, nesse momento, e eu sei que os professores têm fechamento para fazer, e eu sei também que as férias, né, o recesso está ali chegando, então a gente está aqui, um olho no peixe, outro olho no gato, né, e é um momento em que, muitas vezes, angústia, agitação, um certo estresse, você diz assim, não, chegando dezembro aí sim, né, você feliz, quando chegar janeiro, né? E a gente vai sempre colocando a felicidade no momento futuro, né? No final de semana, nas férias. E é claro que as férias vão chegar, a gente descansa, virada do ano, isso é maravilhoso. Mas a gente não pode se enganar com a ideia de que as circunstâncias mudando vão me fazer feliz. Porque a vida, veja, gente, é um desafio atrás do outro mesmo, né? São os prazos de final de ano, depois é o planejamento do começo, e aí começa um novo ano que vem ano eleitoral, preocupações. O mundo lá fora, ele não vai parar quieto para que a gente possa cuidar da gente mesmo. Nós precisamos cuidar de nós mesmos enquanto toda essa confusão está acontecendo. E o que a ciência está nos dizendo, e essa é a grande revolução científica nessa área, é que felicidade é uma habilidade. É isso que a professora Sônia Lyubomirsky está nos dizendo, que grande parte da nossa felicidade são as nossas escolhas. Nós temos uma grande possibilidade de conduzir a nossa autorresponsabilidade através dessas atividades intencionais e dos esforços que nós podemos fazer para cuidar
do nosso bem-estar e da nossa felicidade. Eu trouxe já para vocês, né, numa palestra anterior, a definição do professor Tal Ben-Shahar, de felicidade enquanto combinação de 5 elementos: o bem-estar físico, o emocional, o intelectual, o relacional e o espiritual. Eu gosto dessa definição porque nos dá caminhos bem concretos, né? Nos dá caminhos muito práticos de realmente como é que nós podemos fazer essa construção. Então a felicidade deixa de ser uma abstração para virar uma possibilidade real. Eu não quero me repetir falando sobre esse assunto, né? Mas eu quero trazer alguns elementos novos aqui para a nossa compreensão desse tema. Então, no próximo slide, eu separei aqui, né, algumas notícias, né, recentes, alguns estudos que saíram, né? Olha só, pesquisa comprova que a microbiota intestinal controla o nervo vago, e o nervo vago define a saúde neurológica, emocional e comportamental. Olha só o que nós estamos falando aqui. A saúde da nossa microbiota, né, é lá no intestino, bem-estar físico. A nossa alimentação, em primeiro lugar. As pesquisas mais recentes da ciência da felicidade, né, conectam neurociência e nutrição, mostram que a alimentação ultraprocessada nos entristece. Mostra que açúcar, né, farinha branca, gorduras e toda essa alimentação que é inflamatória, ela danifica a nossa microbiota. É no nosso intestino que nós produzimos 90% da serotonina. Gente, serotonina é um dos hormônios responsáveis, um dos principais hormônios responsáveis pelo nosso bem-estar. 90% é produzido no nosso intestino. Nós estamos falando aqui de algo simples, alimentação, mas não necessariamente algo fácil, porque não é fácil mudar hábitos alimentares. Mas o que eu quero trazer para você aqui, né, é que a neurociência tem de mais recente, mostrando a magnitude do que nós estamos falando. Né? Nós estamos falando de saúde neurológica, que no longo prazo, né, vai ser a nossa defesa contra doenças como o Alzheimer, por exemplo, né, e todo esse declínio mental, que é natural de uma idade mais avançada, né, mas que a alimentação inflamatória pode trazer essa senilidade, assim, realmente numa idade jovem. Né? Mas não é só isso. Né? Como as nossas emoções estão atreladas a também uma boa e equilibrada microbiota. Olha só, na BBC News, a incrível conexão entre o intestino e o cérebro que influencia a saúde e as emoções. Nosso intestino abriga mais de 100 milhões de células nervosas responsáveis pela produção da melatonina, é o que eu vinha dizendo aqui para vocês. Né? Mas não é só isso. Né? A alteração da microbiota está intimamente ligada ao desenvolvimento de transtornos emocionais, inclusive o TDM, transtorno depressivo maior. Os estudos mostram, né, que pessoas com TDM têm uma diversidade microbiana reduzida, né? Tem um aumento de bactérias pró-inflamatórias, que é o que eu estou falando aqui da alimentação, ou seja, essa inflamação sistêmica e os sintomas depressivos estão conectados. E aí, toda uma conexão que existe com o nosso sono. Distúrbios do sono são considerados uma epidemia global. Gente, olha que loucura, que loucura. A higiene do sono é fundamental para que a gente possa, primeiro, né, produzir uma neuroquímica, hormônios, neurotransmissores que tragam um descanso físico para o nosso corpo, que tragam mais vitalidade, mas que também, né, tem uma associação com o próprio sistema imunológico. O sistema imunológico debilitado dificulta a absorção de gorduras e de açúcares, o que aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de obesidade, e aqui a gente vai vendo como uma coisa vai se conectando com a outra. Bem-estar físico conectado com o bem-estar emocional, conectado com a saúde da nossa mente, né? Esse eixo intestino-cérebro, o sono, a capacidade nossa de digestão, está intimamente conectado, ou seja, esses hábitos de vida saudáveis, eles são fundamentais para que a gente se sinta mais descansado. Eu vou nas organizações prestando consultoria e as pessoas
relatam para mim cansaço, ansiedade, dificuldade em lidar, em se concentrar em questões que eram antes mais simples. Isso está intimamente conectado com a nossa alimentação e com o nosso sono. É isso que eu estou querendo dizer. É isso que eu estou querendo dizer quando eu digo que boa parte da nossa felicidade, do nosso bem-estar, está realmente nas nossas mãos. Porque somos nós que precisamos cuidar da higiene do nosso sono. Somos nós que precisamos nos desconectar dessas telas muito brilhantes, meia hora antes de deitar, para que a gente possa ter um bom sono, uma boa produção de melatonina. Recentemente, estive participando de uma aula falando sobre o vício, né, nos smartphones, e o que mais me impressionou, né, o que mais me impressionou foram as sugestões de como lidar com isso. É você começar a usar a tela no momento cada vez mais tarde do dia, né? Então não acordar e já pegar o celular, e você ir usando a tela, né, no momento cada vez mais cedo antes de desligar, né? Final da tarde já ir tentando não usar mais a tela. Gente, isso é tática para se livrar de tabagismo. A tática, então, o vício em cigarro e o vício em bebida tratam da mesma forma. Olha o tamanho do desafio que nós estamos enfrentando. Estamos comparando o vício em telas com o vício em cigarro, com o vício em bebida alcoólica. Enquanto adultos, eu percebo que a gente tem essa dificuldade. O que dirá as nossas crianças, os nossos alunos, nossos jovens, que não conseguem entender o que está acontecendo? É ainda mais grave. Na próxima tela eu falo um pouco sobre isso, né? O tal do brain rot, né? O apodrecimento do cérebro que se dá com esses vídeos de conteúdo cada vez mais curtos e que não nos agregam em nada. Gente, isso é uma loucura mesmo, né? Nosso cérebro está apodrecendo. A nossa capacidade de concentração, ela diminui por conta do tipo desse uso de tela. A gente às vezes acha que está lá relaxando, né? Assistindo uma coisinha ali, e às vezes até um conteúdo que você gosta, uma coisa interessante. Esses vídeos curtos estão acabando com capacidades de conexão dos nossos neurônios. E por fim, né, solidão mata 100 pessoas por hora no mundo. A solidão é considerada pela Organização Mundial de Saúde uma epidemia. Como pode um hábito comportamental, a epidemia é viral, você chega perto da pessoa, transmite, é por isso que é epidêmico. Como é que pode um hábito comportamental se tornar uma epidemia? Que escolhas são essas que nós estamos fazendo? Que estamos levando a esse adoecimento individual e coletivo. Eu escuto dos professores muitas vezes, puxa, ninguém na minha sala de aula abre a câmera. Isso deixa o professor nesse lugar solitário, muitas vezes, né, no online, mas eu tenho certeza que esse aluno em casa também está nesse lugar de solidão. E como é que nós podemos endereçar essas questões, se não a partir desse cuidado conosco? Porque olha só, o que mais me impressionou nessa notícia da solidão é que os jovens são os mais afetados. O nosso estilo de vida já produz uma certa solidão lá na terceira idade, né? Quando a pessoa se retira do mercado de trabalho, muitas vezes perdeu um dos seus companheiros, os filhos já estão crescidos. Agora, olha o lugar que nós estamos. Gente, não tem saída fácil desse lugar que nós estamos enfrentando. E a nossa única chance é o autocuidado. A nossa única chance é cuidarmos, em primeiro lugar, de nós mesmos, para que a gente possa ter energia, ter disponibilidade para cuidar das pessoas que nós amamos à nossa volta, em primeiro lugar, e para que a gente possa, daqui a pouco, também ir levando um pouco para os nossos alunos, que certamente estão também passando por esse sofrimento. Cuidar da nossa saúde física em primeiríssimo lugar. A maior loucura é que quem nos vende esse alimento ultraprocessado é também quem nos vende o remédio para ele depois. Então é preciso realmente assim que a gente possa fazer um esforço mesmo, consciente, com bastante presença na construção desses hábitos mais saudáveis. Tá com dificuldade no sono? Primeira coisa, começar uma atividade física. Primeira coisa. Uma das primeiras melhorias, né, percebidas com
o início de atividades físicas são as melhorias no sono, por conta da produção de dopamina, de endorfina, até porque o corpo vai cansar um pouco mais, né? Você vai melhorar seu sono, melhorando seu sono, você vai ver que melhora a sua disposição, melhora a sua vitalidade, melhora até a nossa força de vontade para resistir a comportamentos, né? Comer coisas que não são tão saudáveis, comidas gordurosas, açúcares. Você pode perceber, né? Às vezes você está se esforçando para comer mais saudável, normalmente a maior dificuldade é à noite. Por quê? Porque é quando o cérebro já está mais cansado, é quando ele tem menos energia disponível para fazer esse trabalho. Então eu quis, assim, trazer para vocês aqui mais um pouco, né? E talvez, assim, me aprofundando um pouco mais em alguns pontos importantes da ciência da felicidade, e do quanto desses comportamentos realmente estão aí nas nossas mãos, né? Para que a gente possa falar, porque às vezes eu escuto as pessoas ainda assim, puxa, Gustavo, tanta coisa importante aí, né, para estudar no mundo, e você está aí se dedicando à ciência da felicidade, né? Eu gosto de lembrar Aristóteles aí no nosso próximo slide, que diz que felicidade é a virtude das virtudes. Ele que foi um dos maiores filósofos, né? Grandes pensadores aí da história da humanidade, e que investigou muito a virtude, e que levou a filosofia para uma outra concepção, né, para além da elaboração mental sobre o que é a virtude. Ele disse que a vida virtuosa se dá na prática. Professora Maria Eugênia, se puder passar para nós o próximo slide, onde ele está, então, né, finalizando esse discurso sobre a virtude, né, dizendo que a felicidade é a virtude das virtudes. Eu gosto, né, no próximo slide, de dizer que felicidade é como se fosse assim, um superpoder. Né? Por quê? Porque quando nós estamos mais felizes, nós estamos num estado interno que é o nosso melhor estado. Quando você está bem com você mesmo, e você está cuidando da sua saúde física, e você tem aí ferramentas para lidar com as questões emocionais, a sua mente está num bom estado, nesse estado interno, nós encontramos a nossa melhor versão. A nossa melhor versão se conecta com a melhor versão do outro. Pode perceber, pode perceber. Às vezes que você briga com alguém que você ama, normalmente é porque você já estava impaciente com alguma coisa, você já estava irritado com alguma outra coisa. Ou seja, é nesse estado negativo que nós encontramos e nos relacionamos com o pior estado do outro também. Quando nós nutrimos esse estado interno positivo, nós nos conectamos com os melhores estados de outra pessoa. Nós enxergamos uma realidade diferente. A professora Barbara Fredrickson, que estudou a importância das emoções positivas. Porque antes tinha essa ideia assim, emoções positivas é gostoso de sentir. Mas é só isso. A professora Barbara Fredrickson trouxe uma teoria chamada Broad and Built, que é abertura e crescimento. Quando nós estamos nesse estado interno positivo, o nosso cérebro opera de outra maneira. Quando estamos ansiosos, estressados, o nosso cérebro afunila para a resolução daquele problema imediato. Quando nós estamos relaxados, o nosso cérebro se abre, fazendo conexões que nós só enxergamos nesse estado interno. Um estado de abertura e de construção. Ou seja, felicidade, ela não é apenas algo gostoso de se sentir, ela é um ótimo funcionamento nosso, seja no trabalho, seja na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. No próximo slide, né, eu trago essa reflexão importante. Nós estamos falando aqui de tantos aspectos, né, de felicidade, mas assim, o que é felicidade para você? E eu gosto sempre de deixar essa pergunta, né, para que você possa fazer uma reflexão, não porque o conceito precise ser um conceito bonito, né, poético, filosófico, mas para que você possa, dentro desse seu momento atual, reconhecer o que é importante. Onde é que você quer dedicar um pouco mais dos seus esforços e da sua energia? Quem sabe cuidando um pouquinho melhor da saúde física? Quem sabe gerenciando o seu tempo um pouquinho melhor, olhando aí para os ladrões de tempo, para que você possa ter mais tempo com as pessoas que você ama? Para que você possa achar um espacinho, né, de autocuidado. E eu digo assim, autocuidado não é uma vez por semana. O autocuidado é 100% do tempo. Nós estamos aqui juntos, reunidos, né? Estou olhando se a cadeira aqui está ergonômica, se a altura da tela está suficiente. Estou aqui me hidratando ao longo do tempo.
o tempo todo o autocuidado precisa estar, de alguma maneira, presente. Porque senão, ele não é suficiente. Então, deixo para você refletir um pouco mais aí sobre o que é felicidade, o que é importante, o que é essencial, o que é que você quer colocar em prática. Porque, como teoria, isso tudo pode ser interessante, né? Mas é só lá na prática que nós vamos realmente poder colher os benefícios. No próximo slide, né, eu trago um pouquinho dessa definição do professor Mathieu Ricard, ele que é um monge, né, e que disse o seguinte: a felicidade autêntica não está ligada a uma ação, a uma atividade, mas um estado de ser, um profundo equilíbrio emocional decorrente de uma sutil compreensão do funcionamento da mente. Ele está dizendo, né, a definição budista de felicidade, que é um estado da mente. O budismo treina o corpo físico, treina a mente, treina as emoções para chegar até esse estado. Então, algo que pode parecer assim difícil para a nossa compreensão ocidental, né, que não temos essa tradução budista, ela tem essa total convergência com a ciência que nós estamos estudando. Porque a psicologia positiva está nos propondo, a ciência da felicidade está nos propondo, a neurociência está nos propondo uma série de possibilidades de treinamento para o corpo físico, para as emoções, para a mente, para que a gente possa alcançar esse mesmo estado. No próximo slide, eu até falo um pouco mais sobre isso, num livro que escrevi com a monja Coen, chamado Ser Feliz é Possível, um diálogo entre a ciência e a espiritualidade, onde a gente fala um pouco sobre esses paralelos, né? O Mathieu Ricard está aqui, com esses eletrodos na cabeça, porque ele fez parte de um estudo que levou ele a ganhar o título, né, do homem mais feliz do mundo. Por quê? Porque o estudo é conduzido pelo professor Richard Davidson, um neurocientista muito importante, né, já estava assim estudando há algumas décadas a felicidade. Ele colocava as pessoas nesses eletrodos e ele dava notícias para as pessoas. Então, o estudo, ele foi um estudo assim que incluiu as famílias, que incluiu as empresas onde as pessoas trabalhavam. Para quê? Para que ele desse notícias reais. Então ele chegou a anunciar para um casal que estava lá no estudo, com os eletrodos na cabeça, que estava tentando engravidar e não conseguia, que eles tinham chego à gravidez. Ele conseguiu anunciar grandes promoções, grandes realizações profissionais para as pessoas, e aí com esses eletrodos mensurava as ondas neurais, a atividade no cérebro, na área responsável pela percepção de felicidade. Então o estudo visava mensurar a atividade na área do cérebro responsável pela percepção de felicidade, mostrando que as notícias levavam as pessoas a um estado de felicidade e a gente media isso. Mathieu Ricard chegou lá e disse assim: eu não preciso de notícia nenhuma, né? Pode deixar aqui comigo mesmo. Ele sentou lá, entrou nesse estado de meditação e em 10 minutos essa máquina, né, uma das máquinas mais modernas que a gente tem na neurociência, marcou um pico de atividade neural que nenhum outro homem conseguiu alcançar. Era tanta atividade nessa área do cérebro responsável pela percepção de felicidade que foi uma coisa única. É por isso que ele até saiu nas capas. Você acha isso aí? É uma capa de uma revista, acho que até da Veja, que saiu aí na época, né? O homem mais feliz do mundo. E quando entrevistado, ele sempre diz assim: não, o mais feliz do mundo não. O mais feliz entre aqueles que estavam ali sendo objetos do estudo, né? Com a sua aí, simplicidade budista. Mas o que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer para nós que todas essas práticas que nós estamos olhando aqui, de alimentação, de nutrição, de sono, cuidados com as emoções, é para que a gente possa também sermos capazes de construir esse estado. No próximo slide, professora, eu mostro aí essa capa do meu livro, e no próximo slide eu quero trazer aqui para nós um breve exercício para que a gente possa fazer juntos uma prática. Vamos? Essa é uma prática de centramento. O que é o centramento? O centramento quer nos trazer para o nosso centro. Quando algo acontece e nós reagimos emocionalmente, essa reação, muitas vezes, é uma reação automática. É uma reação irracional. Como é que isso acontece? Quando as emoções são muito fortes,
o nosso cérebro ele chega a ser aí inundado mesmo por emoções. A parte racional do cérebro para de funcionar por um instante. O que acontece, me conta aí no chat, o que acontece quando você age ou reage, né, com muita raiva? Algo acontece, te deixa com muita raiva e você tem uma reação automática e impulsiva na raiva. O que isso ocasiona na sequência? Conta aí para mim. O que vai acontecer quando você age assim impulsivamente? Ó, Ariadne já matou aí de primeira, né? Batimentos aumentam, a gente comete erros, né? Mas basicamente arrependimento, né? Agiu com raiva, vai gerar um arrependimento. E aí o que você vai ter que fazer? Vai ter que lidar com a raiva e com a situação que você causou lá, que está te causando esse arrependimento. Vai ter que remendar a situação lá, né? Com a pessoa com quem você estava agindo raivosamente. O que dá para fazer nessa hora? Para não agir a partir da raiva. Como é que dá para segurar esse comportamento, né? Morder a língua para não falar que você está morrendo de vontade de dizer para a pessoa. Está com a mensagem pronta ali no celular para mandar, né? Isso mesmo, Eli, fica calado, né? Mas a Elizabeth ali ainda foi a primeira. Respirar. Se temos alguma chance nesse momento é respirar. A pessoa está numa crise de ansiedade. A primeira coisa que a gente percebe é a respiração, né? Fica rápida, fica curta, né? E o primeiro socorro, né? A primeira coisa que a gente diz é respira. Agora, tem uma forma correta de fazer essa respiração. Essa respiração, que tem essa capacidade de oxigenar o nosso cérebro, é a respiração diafragmática, com a barriga. Põe a mão na sua barriga aí. Percebe se você, quando inspirar, ela vai encher de ar. Inspira e é a barriga que tem que encher de ar. Por que a barriga? Porque essa é a respiração natural do ser humano. Você vê um bebezinho deitadinho com a barriguinha para cima, é a barriga dele que enche e esvazia, né? Quando ele respira. Depois de adulto, a respiração vai ficando aqui na caixa torácica, né? É uma respiração mais curta, que não oxigena muito bem o nosso cérebro. Então, vamos fazer o seguinte, é onde você está mesmo, né? Tenta descruzar aí suas mãos, suas pernas, manter a sua coluna ereta. As mãos podem repousar sobre as coxas, no formato de concha, como você ficar mais confortável. Se você se sentir confortável, fechar os olhos aqui um instantinho. Você pode inspirar e expirar pelo nariz, fazendo uma respiração diafragmática e trazendo a sua atenção para a sua respiração. Perceba como o ar entra e sai das suas narinas. Perceba o abdômen se expandindo e voltando. E nós vamos ficar aqui um instantinho em silêncio, praticando a nossa respiração consciente. Se a sua mente devagar, gentilmente, traga a sua atenção novamente para a sua respiração. Devagarinho pode ir abrindo seus olhos, retornando aqui ao momento presente. Que também, né, terça-feira, 3h30, se deixar o povo muito tempo de olho fechado, tem uns que não voltam mais, né? E tem que alguém lá chacoalhar a pessoa, né? Como nós estamos online aqui também. Conta para mim no chat aí como é que você está se sentindo, né? Aliás, a gente já colocou soninho, é verdade, a gente vai entrando nesse estado de relaxamento, né? Mas o que a gente quer é esse foco, né? É que essas emoções deem uma baixada e que você consiga estar mais presente aqui no momento, ou seja, com mais
concentração. O que mais que você está sentindo? Conta para nós aí no chat. Enquanto isso, nós vamos seguindo aqui, professora Maria Eugênia, para a gente até ver um pouco dos benefícios dessa respiração que eu estou aqui trazendo, né? Desde a regulação de neurotransmissores, aumento de atividade em determinadas áreas do cérebro, mudanças de padrão de comunicação neural, que são essas conversas internas, né? A conversa interna lá muda com algumas respirações, e até com o tempo, o aumento da área cinzenta, o que possibilita uma redução na liberação do cortisol e da adrenalina, que são os hormônios neurotransmissores responsáveis pelo estresse, pela ansiedade e pela angústia. Então, isso que vocês estão relatando, um pouco mais de relaxamento, essa leveza, a partir, né, de uma respiração simples como essa, a gente percebe que a gente consegue modular esse estado emocional. Podemos passar, professora Maria Eugênia. Eu quero trazer aqui para nós essa que ficou conhecida como a teoria do hambúrguer. A teoria do hambúrguer é bom que ela já vai dando uma fome aí, né, nesse momento da tarde. Então, olha só, repare que esse gráfico que você está vendo aí tem dois eixos, né? Um eixo do presente, ali na horizontal, um eixo do futuro na vertical. E essa é uma teoria desenvolvida pelo professor Tal Ben-Shahar, que foi atleta universitário. E ele conta que ele jogava squash, né? E quando tinha uma competição, ele se dedicava assim arduamente, né? Ele acordava mais cedo, treinava mais intensamente, ele comia super regrado, né? Só comida saudável, deitava sempre no mesmo horário, justamente para ele poder ter as melhores condições físicas para a competição. Um determinado ano ele acabou se classificando para uma competição aí maior, e ele se colocou numa dieta ainda mais regrada, né? Deitava sempre no mesmo horário, deitava cedo, acordava mais cedo, treinava mais, comendo assim, bem regradamente, treinando forte. E aí no final da competição, ele, por conta, né, de todo esse esforço que ele fazia, ele se dava de presente uma ida na lanchonete favorita dele, para ele comer tudo que ele quisesse lá, depois da competição, né? Que ele tinha ficado aí tão regradamente na alimentação, então ele se dava aí de presente esse momento. E aí o que ele percebeu depois dessa competição, que ele se preparou assim ainda mais? Né? Que ele foi lá, chegou na lanchonete, pediu o hambúrguer lá, os hambúrgueres que ele gostava, e ele disse que estava para comer o hambúrguer quando ele se deu conta de uma coisa. Que aquele hambúrguer, que ia ser tão gostoso no momento presente, ia acabar fazendo mal para ele daqui a pouco, porque dava queimação, né? Ele falou que ele lembrava disso, que depois de tanto tempo comendo saudável, comia uma coisa meio gordurosa assim, caía meio mal ali no estômago, ele já ficava com queimação, não se sentia bem, né? E ele desenvolveu essa teoria do hambúrguer com esses 4 quadrantes, né? Esse hambúrguer vermelho ali embaixo, né, é o hambúrguer do hedonismo, que é esse hambúrguer que ele está comentando. O hedonismo, né, é uma corrente filosófica que fala sobre o prazer momentâneo. Então esse hambúrguer, olha ali no presente, benefício, ele é gostoso quando você come. Mas, olha o futuro, detrimento, ele não vai fazer bem no futuro. Hambúrguer gostoso, mas que não vai te fazer bem. Várias atividades se encaixam aqui nessa categoria, né? Aquele tempo de Netflix, por exemplo, né? Você está lá assistindo uma maratona de um seriado que não vai necessariamente acrescentar alguma coisa, mas você está ali naquele momento, né? Relaxando. Do outro lado ali, o hambúrguer verde, ele é o Rat Race, o hambúrguer da corrida do rato. Corrida do rato é aquele ratinho do laboratório, né? Ele entra ali na rodinha, ele corre, e a hora que ele desce da rodinha, ele está no mesmo lugar. Né? A corrida do rato é esse hambúrguer que ele é super saudável, ele vai fazer super bem no futuro, mas ele não é gostoso. Então, olha ali, ó, detrimento no presente, não é gostoso, mas ele é super saudável e vai te fazer super bem no futuro. Então, o hambúrguer da corrida do rato são aquelas atividades que a gente se dedica, que não são as atividades que talvez a gente gostaria de se dedicar naquele momento, mas que a gente se dedica, né, para que a gente possa obter um benefício no futuro, uma progressão de carreira, né, algo que você está querendo desenvolver. Esse é o hambúrguer que a gente mais conhece, porque de criança, né, a criança quer ficar brincando, quer se divertir, quer estar com os vizinhos, quer estar com os amigos, com a família, mas precisa ir para a escola. Né? E por que você ir para a escola? Porque precisa fazer uma prova, precisa passar de ano. Né? No ano seguinte começa tudo de novo, até chegar lá no grande momento do vestibular, onde ele está estudando para essa carreira no futuro. Ou seja, a gente abre mão do prazer do momento presente em prol da construção de algo ali no futuro. E é importante achar um equilíbrio entre esses dois hambúrgueres, né? Porque se a gente fica muito tempo ali no hedonismo,
no prazer ali momentâneo, parece que a vida não está andando para frente, né? Mas se a gente fica muito tempo também ali na corrida do rato, puxa, o presente vai se tornando muito árido, né? Então é importante achar esse equilíbrio. O hambúrguer preto ali embaixo, né, do lado esquerdo aí da tela, embaixo, é o niilismo, né? Aquela corrente filosófica existencialista, né? Que fala muito sobre a dimensão trágica da existência. Esse hambúrguer, ele é o arquétipo da depressão, porque ele é um hambúrguer que ele não é gostoso quando você come ele e ainda por cima não é saudável, vai te fazer mal. Ele não é gostoso e te faz mal. Ali, ó, detrimento no presente e detrimento no futuro. E do outro lado, o hambúrguer azul, nós temos o arquétipo da felicidade. Esse hambúrguer que ele é gostoso quando você come ele e ele vai te trazer benefícios no futuro. Benefício presente, benefício futuro. Diversas atividades se encaixam aqui. Por exemplo, o tempo que você passa com as pessoas que você ama, né? Seus amigos, sua família, seus filhos, seus pais. Por quê? Porque é gostoso passar tempo com quem a gente gosta de estar junto e porque isso impulsiona o bem-estar relacional, que é um aspecto super importante da nossa felicidade. O tempo que você, se você gosta de atividades físicas, ele se encaixa aí, porque você gosta da atividade física, é prazeroso para você, e atividade física traz benefício no futuro. Se você não gosta da atividade física e faz mesmo assim, primeiro, parabéns, é isso aí, o esforço é esse mesmo, e aí essa atividade se encaixa ali na corrida do rato, né? Porque não é prazeroso no momento, mas te traz benefício. Então, repare que não tem a ver com a atividade, tem a ver com a nossa relação com aquela atividade. Quanto mais atividades nesse quadrante, quanto mais atividades que são aquelas que eu tenho prazer em fazer e que me trazem benefícios no futuro, quanto mais atividade tiver lá, melhor. Porque eu vou acabar tendo esse benefício. Então, eu quero dar uns minutinhos para que você possa começar a sua lista de atividades que ficam aí nesse quadrante. Que atividades são aquelas que te trazem prazer quando você realiza e trazem benefícios para você no futuro? Pode começar a sua listinha aí. Vamos dar uns 2 minutinhos. Quem quiser ir compartilhando as suas atividades aqui no chat, eu já vou comentando sobre elas também, porque às vezes o pessoal confunde um pouco, né? Tem aluno meu que disse assim, brigadeiro é felicidade, né, professor? Eu falei, mas claro que não. Brigadeiro pode ser gostoso aí no momento presente, mas ele não é saudável, não faz fazer. O aluno não concordou muito, né? Mas a gente não pode confundir, né, felicidade com prazer e com prazer negativamente orientado, ok? Então, olha só, né? Carlos está dizendo, não, o Carlos está dizendo voltei, achei que era vôlei, né? Vôlei já se encaixaria aí. Jogar frescobol, maravilha. Atividade aí física, se você gosta, né? Ler, gente, ler se encaixa nesse quadrante. Qualquer leitura. Mas eu estou lendo um romance aqui que não vai me acrescentar nada. Não, senhor. Porque a leitura é bom para o nosso bem-estar intelectual. Qualquer leitura que seja. Né? O videogame, ele já é um lazer passivo. Então, o videogame vai cair ali no hedonismo, né? Ele é gostoso no momento presente e tudo bem. Jogar videogame, Netflix, tá tudo bem. Gente, a gente passa por esses 4 quadrantes, às vezes, no mesmo dia, né? Tá tudo certo. Mas aqui vamos concentrar nas atividades ali no azulzinho também. Corrida, musculação, alimentação saudável, boas leituras. Aprender também, aprender encaixa lá no azul. Qualquer coisa que você esteja aprendendo. Mas eu estou aprendendo sobre aeromodelismo, não tem nada a ver com o meu trabalho. Não importa. Aprender bem-estar intelectual é muito bom para o nosso bem-estar e felicidade. Mergulho autônomo, excelente. Plantar todo o tempo com a natureza é muito bacana. Praia, bosques, contemplação, excelente. Dançar, viajar, cozinhar, andar a cavalo, muito bem. Ficar com os meus filhos, olha só, isso aí. Quanto mais específica for a atividade, melhor. Ficar com os filhos é ótimo, mas o que é que você gosta de fazer com seus filhos? Quanto mais específico, melhor. Olha só, Leila trouxe aqui, não fazer nada. Tempo de ócio é muito importante para nós. E eu diria assim, não é nem não fazer nada, porque assim, não fazer nada é meio passivo, né? Quando eu não faço nada, às vezes a gente está perdendo tempo, mas fazer nada é ativo, é consciente. É esse tempo de ócio, essa pausa, né?
tão importante que a gente precisa. Maximiliano, tomar vinho já é um pouco perigoso, né? Porque os estudos mostram aí que uma tacinha, né, não sei quando, uma vez aí a cada quanto tempo, pode até fazer bem aí para o coração e tudo mais, né? Mas cuidado aí, porque pode acabar caindo no hedonismo. Uma boa aula, muito bem, né? Porque nós estamos aprendendo bem-estar intelectual. Ninguém citou ainda, mas práticas espirituais, meditação, ir na missa, ir no culto, ir na igreja, ler a Bíblia, ler os livros sagrados, todas as práticas espirituais que você gosta vão cair aí também nessa mesma modalidade. Atividades que limpem a sua mente, né? O Saul está dizendo aqui, lavar o carro, por exemplo, né? Organizar a casa. Para muitas pessoas isso é quase terapêutico, né? É bom que você vai limpando, vai organizando as suas coisas e te traz um benefício. Para quem gosta, né? Traz benefícios ali no presente também. Atividades manuais, né? Cuidar do jardim apareceu aí, cuidar com os pets, pintar, bordar, tecer, tocar um instrumento musical, atividades artísticas, né? Todas elas se encaixam aí, muito bom. Gostei das listas, guarda essa lista com você, vai aumentando sua lista ao longo do tempo e mais importante, põe a sua lista na sua agenda. Não é incomum, quando a gente faz essa atividade, as pessoas me dizem o que elas gostam de fazer, assim, e se encaixam ali nesse quadrante, porque quando foi a última vez que você fez isso que você está me dizendo que é tão bom para você? E aí a pessoa, às vezes, nem lembra quando foi a última vez que ela teceu, que ela bordou, que ela, né? Então, esse é o autocuidado, né? Nós nos colocarmos na nossa agenda enquanto prioridades. Professora, vamos seguir aqui para o próximo. Eu quis hoje trazer assim algumas coisas bem práticas, né, para a gente poder fazer essa investigação. E eu quero trazer aqui nesse finalzinho, já que nós estamos aqui quase encerrando, mas aí 3 aspectos muito importantes da ciência da felicidade, né? O primeiro deles é o otimismo, né? O otimismo ele tem sido muito estudado na ciência da felicidade, e ele tem uma definição que eu gosto muito, né? O professor Martin Seligman, né, um dos pais da psicologia positiva, ele diz que o otimismo é a nossa capacidade de enxergar cenários futuros positivos. Eu gosto muito dessa definição, né? Otimismo enquanto capacidade de enxergar um cenário futuro positivo. Porque, olha, se é uma capacidade, quer dizer que pode ser treinada, quer dizer que pode ser praticada, quer dizer que pode ser desenvolvida. Então, o otimismo, ele é mesmo uma faceta da nossa personalidade. Tem pessoas que são naturalmente mais otimistas do que outras. Mas o otimismo também é um estilo cognitivo, é uma forma que nós lemos a realidade. E, nesse caso, né, voltado a como é que nós processamos as possibilidades de futuro. Te falou um pouquinho já aqui em outros momentos, né, sobre o bem-estar emocional e as emoções básicas, né, e como todas as emoções se desdobram de algumas emoções básicas. Então, por exemplo, da onde vem a ansiedade? A ansiedade não é uma emoção básica, né? Da onde ela surge? De qual emoção que ela é decorrente? Quem quer se arriscar aí no chat a tentar uma resposta? Da onde vem a ansiedade? Do medo. Perfeito. Márcia já mandou aqui de primeira. A ansiedade é um desdobramento do medo. O controle também é um desdobramento do medo, né? A gente sente medo, a gente quer controlar as coisas. Eu sinto medo, eu olho para o futuro, me preocupo e sinto ansiedade aqui no momento presente. Uma das formas da gente lidar com ansiedade, e uma das melhores formas, é respirando, a respiração. Por quê? Porque a respiração nos traz aqui para o momento presente. Aí a minha mente sai dessas preocupações futuras e volta para cá. Nesse estado presente, mais relaxado, eu tenho melhores possibilidades de lidar com isso que está me trazendo esse medo. Então, endereçar esse ponto da ansiedade. Trabalhar com otimismo também me ajuda com a ansiedade, para eu poder olhar para o futuro e não apenas observar os obstáculos, os desafios, mas também poder observar
as melhores possibilidades que nós temos. Então, o otimismo, ele acaba modelando o nosso comportamento. O otimismo acaba trazendo motivação. O otimismo acaba nos trazendo melhores possibilidades da gente resolver problemas. Muito mais do que uma sensação gostosa associada à felicidade, ela está associada à nossa própria autoestima. A forma como nós nos vemos e a forma como nós vemos o mundo, porque quando eu sou capaz de enxergar um cenário futuro positivo, naturalmente eu me torno mais motivado. Né? Intrínseco, nasce aqui de dentro, porque eu vejo algo futuro, eu quero chegar lá. Quando eu vejo projetos como esse, que a Ânima está aqui desenvolvendo, com esse núcleo de ciência da felicidade, falando de inclusão, falando de tantos elementos importantes, para além da nossa felicidade individual, né? Nós estamos falando aqui de inclusão, nós estamos falando de felicidade coletiva, nós estamos falando de formar, capacitar professores e profissionais até para que a gente possa ajudar os nossos alunos. Nós estamos aqui empenhados na construção real de uma sociedade mais feliz. Eu fico altamente motivado quando eu vejo isso, porque eu acredito que isso é possível através de um projeto robusto e sério como esse. Então, quando eu vejo esse cenário futuro positivo, eu me coloco, né, fortemente para alcançá-lo. Essa motivação que surge natural me deixa mais resiliente. As adversidades vão vir aqui enquanto a gente for montando o projeto. Mas esse cenário futuro positivo me traz força para lidar com essas adversidades. Me traz criatividade para a gente enxergar assim, novas possibilidades para resolver os problemas que surgem. A motivação, a criatividade, a resiliência são frutos dessa prática do otimismo. A própria esperança, que está super associada, né, ao otimismo. No próximo slide, uma frase, né? Estamos aqui conversando com professores, né? Não podemos deixar de citar nosso grande educador Paulo Freire. Ele dizia assim: esperança do verbo esperançar. É ativo. Ele não é passivo. Eu não fico aqui esperando pelo melhor. Eu me coloco em movimento para que esse melhor realmente possa acontecer. E é exatamente isso. Paulo Freire foi um visionário até nisso, até na questão da ciência da felicidade, que também conecta a esperança com esse estado interno ativo, né? Conectado com o otimismo. Tem um estudo, né, que foi publicado, se não me engano, em 2017, né, no jornal americano de epidemiologia, que mostrou que pessoas mais otimistas adoecem menos, né? Tem um sistema imunológico mais forte. Eu abri hoje falando sobre como é que a gente alimenta, né, esse sistema interno imunológico. Então, ele está associado a menores riscos, né, de depressão, menores índices de ansiedade. E é claro, né, que alguns cuidados, né, o excesso de notícias, por exemplo. Né? Lógico que a gente não pode se alienar da realidade, mas eu digo assim, o excesso de redes sociais, o excesso de notícias, né, vai nos trazendo uma certa negatividade. E para sair desse estado interno de pessimismo, que também é um estado aprendido, que também é um estado que a gente vai reforçando com o tempo, é preciso que a gente mude o nosso estilo cognitivo. O estilo pelo qual nós lemos e explicamos a realidade. Nós precisamos enxergar as coisas de uma outra maneira. No piloto automático, né, muitas vezes a gente está aí olhando as coisas assim mesmo, né, com esse viés da negatividade, que eu inclusive falei aí na nossa masterclass, na nossa palestra. O viés da negatividade é aquele que faz com que o negativo salte mais aos nossos olhos mesmo do que o positivo. No piloto automático, né, nossa tendência é reclamar. No estado de presença, nutrido desse estado interno positivo, nós temos melhores chances, né, de encontrar os motivos para agradecer, de encontrar o que de positivo está nos acontecendo. Roberto Crema, reitor da Unipaz, ele nos lembra que quando nós mudamos o olhar, nós mudamos o mundo. Porque nós mudamos completamente aquilo que a gente enxerga da realidade. Então, algumas dicas simples para te ajudar aí com o otimismo. Né? Primeira coisa, observar os nossos pensamentos. Se constantemente, né, você está assim, meu Deus, não vou dar conta, não vai dar tempo. Esses pensamentos não contribuem para uma percepção positiva. Preciso observá-los. Né?
Aí, quando eu sou tomado por esses pensamentos negativos, eu preciso ativamente questionar essa crença. Eu preciso trazer mais consciência aqui para o momento presente. Não, peraí, vou dar conta. Não, vai dar tempo sim, vou me organizar, as coisas vão se encaixar, né? Vai dar certo. Outro ponto importante, diminuir a autocobrança sobre si mesmo. Né? Obviamente, né? Autocobrança sobre si mesmo. Né? Muito comum, né? Que a gente faça as coisas, né? E a gente, né, na nossa cabeça, assim, fala assim para nós mesmos, não fez mais que obrigação. É preciso que a gente realmente possa celebrar que sejam os pequenos resultados que a gente alcança ao longo do tempo. Trabalhar as nossas expectativas. Será que é realidade isso que eu estou esperando? Praticar o olhar positivo. Sabe qual que é a melhor forma de praticar o olhar positivo? Elogiar alguém. Já elogiou alguém hoje? Gente, o elogio, ele faz mais bem para quem elogia do que para quem recebe elogio. É para você, assim, a sua capacidade de enxergar as coisas boas, as coisas positivas no outro, nas situações. Exercite esse olhar positivo através dos elogios. Você vê, para reclamar, basta estar bem inconsciente. Sem prestar atenção, a gente fica encontrando motivo para reclamar. Para elogiar, você precisa estar bem presente. Você precisa estar prestando atenção para poder encontrar motivos para elogiar. Exercitar a gratidão, né? É claro. E claro, né, gente, uma coisa importante assim, eu falei aqui da positividade tóxica já, mas para reforçar, né, o excesso de otimismo. O excesso de otimismo pode me deixar cego para os perigos que estão à frente do caminho. Ou seja, otimismo, né, mas com pé no chão. Né? Os altos e baixos fazem parte natural da vida. Determinados momentos do ano, é claro que é mais difícil enxergar cenários mais positivos, mas é importante que a gente se coloque nesse processo, é importante que a gente se coloque nesse movimento. Eu quero trazer no próximo slide uma outra definição interessante que a ciência da felicidade vem estudando, que é o antifrágil, do autor Nassim Taleb. Né? A antifragilidade é um desdobramento dos estudos da resiliência. Né? Então, a resiliência é um conceito lá da engenharia, né, que é assim a capacidade, né, de um material retornar ao seu estado original depois de ser colocado sob forte pressão. Né? Então é um conceito da engenharia que fala sobre materiais. Isso a sociologia trouxe para os seres humanos. É a capacidade dos seres humanos em retornarem ao seu estado original equilibrado depois de colocados sob fortes pressões, né, de estresse, de adversidade, etc. Né? Então, a resiliência é a nossa capacidade de encontrar forças internas. Qual que é o ponto da resiliência? Né? Que muitas vezes acaba adoecendo as pessoas. Ser colocado sob tanta pressão, tanto estresse, tanto que uma hora a coisa explode. Então, o que é importante? É importante que a gente possa reconhecer as adversidades e que a gente possa se autoconhecer. O que é frágil? Frágil é aquilo que perece, é aquilo que quebra, é aquilo que não resiste quando um agente estressor chega. Né? O tempo passa, as coisas vão envelhecendo. Né? Você bate, o copo quebra. Isso tudo, né? O que é frágil esmorece com o tempo. Então, o oposto do que é frágil seriam aquelas coisas que se beneficiam disso tudo. O tempo passa e a pessoa se desenvolve, ela melhora, ela adquire mais sabedoria. As situações adversas vêm, a pessoa dá conta naquele momento, né, passando por todas as emoções que fazem parte da vida humana, e ela emerge de lá mais forte. Pensa numa adversidade que você tenha superado na sua vida. Um momento difícil que você passou e que você superou. Quando nós estamos de frente nesses momentos difíceis, né, a dimensão trágica da existência, nesses momentos nós temos acesso a partes de nós que só estão disponíveis nesse momento. Como é que a gente treina a resiliência? Frente a situações estressoras, a gente pode estudar a teoria.
Mas é só quando as adversidades surgem que a gente pode fazer esse treino de resiliência. Então, se você olha para a sua história e as adversidades que você superou, você percebe que hoje você é mais forte. Você percebe que hoje você é um ser humano mais complexo. Você percebe que a sua dimensão de self ela é mais ampla, as suas fronteiras elas estão mais largas. Naquele momento era algo difícil, quando você supera, né, isso hoje se torna um eu seu mais forte. Então, o resiliente, ele resiste aos choques e o tempo. O antifrágil, ele fica melhor. Essa propriedade da antifragilidade, ela está de trás dessas coisas que melhoram com o tempo, né? Boas ideias, com o tempo se desenvolvem, né? Os nossos músculos, quando você vai para a academia, você faz musculação, o exercício físico, ele rasga o músculo. E quando ele cresce maior e mais forte. Ou seja, nós, por definição, já somos antifrágeis fisicamente. Eu quero trazer esse conceito agora também para a nossa psique, para a nossa mente, né? Então, essa característica, né, pelas quais as adversidades são não apenas superadas, mas elas são aceitas. O músculo na academia, ele aceita ser rasgado para nascer maior. Então, nesse caso, nós também, né, passamos por essas adversidades da vida, não apenas com luta, mas com aceitação, com entrega, com essa certeza de que esse processo difícil que nós estamos encarando nesse momento é aquele que vai nos deixar mais fortes no futuro. Professora Maiara, professora Maria Eugênia, desculpe, né? A gente faz tanta reunião junto aí com a professora Maiara também, que nos acompanha, que volta e meia eu ainda troco os nomes aqui. Tudo Mai. É Maria, Maiara, tudo é MA. Tá tudo certo, Gustavo. Para finalizar, falando da gratidão, né? Falei bastante sobre isso assim já na nossa palestra anterior, né? E tá lá na trilha também. Recomendo, né, professor, se você ainda não assistiu a trilha, assista, que ela tá assim maravilhosa. Tive a oportunidade de assistir recentemente e fiz assim, escrevi uma página de Word inteira assim, só de considerações elogiosas, né? A trilha que estava maravilhosa, né? O exercício da gratidão, ele realmente desperta uma neuroquímica no nosso cérebro que traz muitos benefícios, né? O exercício da gratidão feito à noite aumenta a produção da melatonina, é o hormônio responsável pela função reparadora do sono. A gente acorda com mais vitalidade, com mais disposição. Quanto mais tempo nós exercitamos essa área do cérebro da gratidão, mais distante nós vamos ficando de angústia e de ansiedade. E o que a gente quer através dessas práticas? A gente quer trazer o exercício do sentir. O que ativa essas conexões neuroquímicas, as sinapses, é você se sentir grato. A gratidão não pode ser mental. Eu agradeço que eu tenho trabalho, eu agradeço que eu tenho um prato de comida, né? Você precisa realmente ser capaz de se sentir grato por isso. E tem dias que a gratidão flui, né, livremente. Tem dias que é um pouco mais desafiador. Tem dias que você se sente grato pela vida, que você se sente grato pelas pessoas que você ama à sua volta, que você realmente se sente grato pelo seu trabalho, que tem os seus desafios, como todos têm, mas que você realmente gosta, que te traz resultado, né, que você exercita os seus talentos, que você sabe que você está contribuindo na formação dos seus alunos para um mundo melhor. Tem dias que você realmente, né, sente tudo isso. E o que a gente quer com o exercício do sentir? Cultivar o ser. Para que nós possamos realmente sermos mais gratos. Não apenas no momento em que você exercita a gratidão, mas que você mantenha esse estado como um estado mais constante. Onde a gente possa realmente desenvolver essa felicidade enquanto habilidade. Vou deixar aí no finalzinho as minhas redes sociais, no próximo slide, para a gente poder se conectar também lá pelo Instagram. Estou sempre postando aí mais conteúdos dessa área, vai ser uma alegria interagirmos por lá. E lembrando, Fernando Pessoa, que diz assim, felicidade exige valentia. Porque, gente, é muito mais fácil reclamar. Não é verdade? É muito mais fácil a gente desistir, é muito mais fácil a gente simplesmente aí se entregar, né? Felicidade exige valentia, felicidade exige força, felicidade exige que a gente tenha esse estado de presença, que a gente escolha por hábitos mais saudáveis, né? E eu certamente que vou estar aí agradecendo a oportunidade de estarmos juntos aqui hoje, nessa tarde, né? Celebrando mais esse momento,
com grandes novidades aí na sequência para o ano que vem. Eu estou muito empolgado e eu tenho certeza que a gente vai se encontrar aí bastante pela frente à medida que a gente for desenvolvendo ainda mais esse projeto aqui do Núcleo de Ciência da Felicidade. Muito obrigado, gente. Gustavo, nós aqui te agradecemos. Eu tenho certeza que sou porta-voz de mais de 300 professores, né, aqui do ecossistema. O que você traz assim com tanta clareza, com tanta sabedoria, né, e aí ao mesmo tempo com tanta consistência. Falar para professores, né, não pode ser em outro tom, né? A gente está falando de algo que é muito sério. E aqui no ecossistema, de fato, nós entendemos, né, a felicidade como uma habilidade a ser desenvolvida. E é o que você sempre, né, nos traz aí nas nossas conversas, né? A gente precisa viver pessoalmente esse exercício, né? Como é que a gente vai ensinar algo que nós não vivemos, algo que nós não sabemos? Nós, professores, ensinamos aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente conhece, né? Aquilo para o que nós nos preparamos. A gente vai para uma aula depois de preparar, né? Então, o convite que você faz para nós é para que nós tenhamos, né, façamos aí uma preparação verdadeira de nós mesmos, né? Então, certamente estaremos mais felizes, né, exercitando a gratidão, né, exercitando aí todos esses todas essas possibilidades de autocuidado. Então, muitíssimo obrigada, né, de coração. Eu tenho certeza que foi uma fala aí muito marcante para todos nós, né? Recebi aqui vários WhatsApps, né, dizendo, nossa, que incrível, nossa, que fala inspiradora, né, com muitos agradecimentos, viu, Gustavo? Então, que tenhamos, né, aí muitos outros momentos em 2026 para avançarmos cada vez mais, não só nessa compreensão, mas nessa vivência também da ciência da felicidade. Tá bem? Certamente, né? Contem comigo, seguimos juntos. Obrigado, gente. Obrigado, Gustavo. Mai, você chegou por aí, Mai? Estou por aqui, atenta, Que bom, maluca nos Mai! comentários. Ô, Mai, que bom que você está aqui. Gente, a Mai, né, veio aqui para poder conversar um pouquinho com a gente, muito brevemente, sobre, né, a trilha. Mai esteve aí à frente, né, Mai, do desenvolvimento dessa trilha. Temos falado aqui no HC, né, está lá lá no site, né, Dani? No e-book, isso, no Informação Docente, falamos semana passada, né? Então, queremos brevemente te ouvir sobre a trilha. Enquanto isso, gente, eu vou colocar aqui no chat um link para vocês rapidamente começarem, enquanto, né, escutam aí um pouquinho a Mai, rapidamente responderem um questionário que a Simone e a Gabi vão falar daqui a pouquinho, logo depois da Mai. Então, não saiam ainda, respondam para ninguém levar para casa, ninguém está precisando de mais para casa, né? Já temos muitas coisas para dar conta até o final do semestre. Então, rapidamente, um questionário aí sobre, né, saúde mental, sobre o nosso índice de felicidade docente, tá bem? Obrigado, Mai. Eu já ia pedir para me colocarem do seu ladinho, porque eu sou sua dupla e eu não te largo, né? Romero, me coloca do ladinho da Maria Eugênia, tá? Para a gente fazer um print desse momento. Pessoal, boa tarde a todos, a todas. Privilégio enorme estar aqui com vocês nessa tarde de hoje.
e principalmente acompanhar a materialização de uma iniciativa que muito nos orgulha, que a gente tem desbravado desde o ano passado, né? Esse tema que é tão potente, que é tão oportuno e que está muito conectado com os princípios das nossas instituições, com o nosso currículo integrado, mas principalmente com o nosso projeto genuíno de trabalhar a saúde mental, trabalhar uma jornada de autoconhecimento, de autorrealização, de sentido e de propósito, que vai reverberar, vai transbordar para os nossos estudantes, mas, antes de tudo, o papel do núcleo da ciência da felicidade, né, Maria, quando nós construímos de forma conjunta e articulada, é principalmente como que nós chegamos os nossos educadores, os nossos professores, e como nós mobilizamos um conjunto de arsenal da ciência. Veja, a fala do Gustavo, ela é sempre muito amparada, né, por metodologias, indicadores científicos, e nós, enquanto instituição de educação, com o tripé do ensino, da pesquisa e da extensão, precisamos cada vez mais viabilizar, né, estimular essas iniciativas. Então, deixo aqui publicamente o meu orgulho do núcleo da ciência da felicidade se materializar, e a partir de agora, sob a liderança da Maria Eugênia, na diretoria de futuros profissionais e conexões sustentáveis, decolando aí essas diferentes iniciativas e oportunidades. E como um dos nossos primeiros objetivos, a trilha, né, que nós construímos em 2 módulos, ela foi intitulada de Felicidade em Perspectiva porque ela parte de cada lugar, de cada vivência, de cada conexão e de cada sentido, né? A percepção de felicidade que cada um de nós temos, ela parte do nosso lugar, das nossas vivências e das nossas projeções de vida, inclusive, a partir das diferentes representações que nós construímos. 2 pontos, a ciência do bem viver. Por que a ciência do bem viver? Porque ela integra, né, diferentes recursos e diferentes iniciativas que nos ajudam, primeiro, nessa jornada de autoconhecimento. Como é que eu vou ajudar o meu aluno se eu, antes de tudo, não entendo e não sei para onde que eu vou enquanto docente, né? Então, qual é o meu lugar de docente? Mas, antes de tudo, qual é o meu lugar no mundo? E, a partir daí, vocês vão ter uma trilha gamificada, já está disponível no ECOA. Nós lançamos em primeira mão um primeiro módulo no Hub Docente, e agora vocês têm acesso aos 2 módulos que foram construídos com muito cuidado, com muito carinho, com muitos insumos para vocês transitarem de diferentes fórmulas pelos 2 módulos, e vocês vão ter lá uma grande oportunidade de rever, inclusive, vários pontos trabalhados pelo Gustavo Arnes, todos os referenciais científicos e filosóficos que o Gustavo mobiliza, e que também nós trouxemos várias atualizações, né? Pensar a perspectiva da felicidade é integrar diferentes dimensões, inclusive saúde financeira, saúde mental, saúde social, saúde financeira. A gente tem um impacto muito grande hoje das bets, né, dos jogos online. Então, como que nós podemos, a partir de um diagnóstico sobre isso, ajudar, inclusive, os nossos estudantes? E o segundo módulo, pessoal, ele foi construído de professores para professores. O papel do professor Jandir, né, que tem uma trajetória muito importante, caminhando junto com o aluno, que tem as suas dificuldades, que tem os seus desafios, um aluno trabalhador que encontra na figura do professor Jandir. E quem gosta aqui do Ailton Krenak vai pegar a referência, né, de ideias para adiar o fim do mundo. Então, foi uma trilha de fato pensada para vocês. Desbravem, tragam sugestões de novos módulos, novos direcionamentos, novas literaturas, para que a gente possa potencializar ainda mais esse tema que é tão importante para nós, que ele é precioso para o lugar que a educação ocupa hoje, no contexto de saúde mental, saúde integral, acolhimento, né, e estratégias de conexão
e de partilha que tanto fazem sentido para o lugar que a gente ocupa. Maria, desculpa, peguei um pouquinho a mais. Você não combinou horário comigo, então já falei aqui tudo. E quem não acessou ainda, sempre vai gostoso lá. te ouvir, Mai, a começar por esse sotaque. Vamos Maravilhoso. junto. Obrigada por esse Obrigada espaço você, e sucesso, obrigada. né, Obrigada, nesse novo Mai. lugar. Com certeza Obrigada. vai ser brilhante. Obrigada. Também, né, Mai, tendo iniciado aí com você, né? Você já pavimentou muito desse caminho. Obrigada, viu, querida? Simone, Gabi, vocês estão aqui? Jaque também. Olá. Eu estou. Tá joia, Maria Eugênia? Tô Olha, eu joia, preciso dizer sim. que eu fiz, né, Maiara, a trilha, e ela tá maravilhosa, ela tá uma delícia, tá muito gostosa mesmo de fazer. Eu indico que todos façam. Já coloquei aqui no chat, né, o link da nossa, né, da nossa pesquisa, do nosso questionário, né? Então vamos compartilhar um pouquinho aí com os professores, né? O que isso significa, né? Então, a gente já vem trabalhando, né, Maria Eugênia, com essa vertente do cuidado do professor, né? O professor, ele tem estado aí na prioridade da nossa pauta, e como o Gustavo Arnes mesmo falou, né, para a gente ser professor, para a gente cuidar do outro, a gente precisa primeiro cuidar da gente, né? E quando a gente pensa institucionalmente, a área que por natureza cuida das pessoas é a área de pessoas, né? Então, a gente vem aí com essa pequeno questionário para a gente entender como que estão os nossos professores, para a gente pensar ações que a gente possa desenvolver, né? Em parceria também com a VPA, apoiando aí na trilha, né, Maiara? A gente trabalha muito em parceria, né? A área de pessoas e VPA, para que a gente possa dar a melhor condição, o melhor formato, o melhor apoio, seja de ferramentas de trabalho, ou seja, outros tipos de apoio para que vocês possam executar a atividade de vocês da melhor forma, né? Então, o objetivo da pesquisa é isso, né? É para a gente ter aí um olhar, mesmo que seja na amostra dos professores aqui, do horário coletivo, que já é uma amostra super importante para nos dar aí sinais de ações que a gente possa desenvolver. Que a área da jornada docente, ela está aqui para o professor e pelo professor. A gente só existe por vocês e para vocês. Então, é com esse objetivo que a gente está aqui. Falei rapidinho. Sim, obrigada, né? Você é uma apaixonada, né, por todos nós que somos professores e professoras do ecossistema, né? Então, obrigada, viu, por toda a sua, né, por toda a sua dedicação, por toda essa parceria, né? E aí, certamente teremos em 2026, né, muitas coisas, muitas novidades aí para os nossos professores e professoras. Gabi. Olá, boa tarde, pessoal. Estou aqui, Maria Eugênia e todos mais com a Mariúcia, a doutora Mariúcia. Não sei se dá para ver. Estamos aqui em São Paulo. Que bom aqui ser representado, né, dentro, né, com vocês, né, na área da docência, pela Simone, né, que fica à frente da jornada docente, traz com tanto cuidado e carinho tudo que a gente tem feito pelos docentes. E esse questionário, ele se soma a tudo isso, né? Toda essa parceria que a gente tem com a vice-presidência acadêmica, no desenvolvimento da trilha da felicidade, do índice de felicidade, índice psicossocial, que a gente possa entender tudo que a gente pode fazer para melhorar o dia a dia, melhorar a vida de todos nós. Aqui, enquanto também docente, né, que sou docente aqui do grupo, e enquanto uma pessoa que atua dentro da VP de pessoas, com esse olhar para pessoas, venho só reforçar, né, tudo isso que a Simone trouxe e me colocar à disposição para o que vocês precisarem, se tiverem sugestões, enfim, o que vocês tiverem para trazer. Toda contribuição é muito bem-vinda. E a Si trouxe que esse é um questionário que a gente está fazendo agora de forma mais pilota e com
menor adesão, até para, como a Maria Gina disse, a hora que eu estava entrando, para não tomar tanto tempo de vocês, que a gente sabe que o final de semestre é tão corrido, né? E o segundo semestre já é bem mais rápido. Mas a Pulsar, né? A Pulsar Docente vai estar aqui ano que vem de novo, né? Como vem sendo Isso feita, mesmo. acompanhada com muito detalhe e cuidado pelo time da Simone. Então, com todas as devolutivas que vocês estão tendo, e aí sim a gente vai trazer de uma forma mais ampla. Mas nesse momento é para ter o olhar de vocês, essa contribuição, para que a gente já possa começar um 2026 bem melhor, oferecendo um local bem mais positivo para todos nós. Muito obrigada pelo espaço, Maria Eugênia, estamos junto e misturado aqui. E como é bom estar aqui nesse local com vocês. Bom, obrigado, viu, Gabi? Obrigado, Útia, Simone, né? Muito obrigada aí, né, pela parceria de vocês, né? Pela disponibilidade de sempre, né? Eu tenho certeza que essa, né, está sendo aí uma primeira, né, iniciativa de muitas outras que vamos construir coletivamente para todos os professores e professoras do nosso ecossistema, né, gente? Então, é um mapeamento, né? A gente precisa começar a conversar, a gente precisa começar a entender, a gente precisa começar a olhar para, né, esses indicadores e entendimento que nós temos enquanto ecossistema de saúde mental, né, de índice de felicidade, para delinearmos aí, né, começarmos aí o nosso delineamento de ações para 2026, tá? Então, quero muito, né, agradecer a vocês por essa tarde, né? Homero e Dani, assim, nossa, delícia demais, né? Tá aí com vocês à frente da formação, junto com a Leia, né? Junto com alunos, dando, né, esse espaço de construção coletiva, de diálogo, né? Então, estamos juntos e juntas aí para 2026, né? Então, para quem eu não encontrar mais esse ano, uma excelente férias, né, gente? Vamos colocar em prática aí vamos colocar em prática as práticas de autocuidado, né? Que tenhamos aí momentos muito significativos, gratificantes e revigorantes junto aos nossos, né? Junto aos nossos amores aí, que são, né, as verdadeiras razões de nós fazermos tudo, né? Que nós fazemos. Que voltemos aí para 2026 bastante revigorados e com muita energia, né, para tudo que 2026 aguarda, tá bom? Homero, Dani, fiquem à vontade aí se tem mais algum recadinho. Gente, fiquem aí em paz e com bastante saúde. Muito obrigado, Maria Eugênia, Gustavo, Simone, professora Juliana, Gabi, todo mundo esteve aqui conosco hoje, né? O professor Rodrigo Aroli aqui na técnica aqui hoje, Dani, Maiara e todo mundo que esteve presente nesse horário coletivo hoje. Muito obrigado, gente. Como vou repetir as palavras do Maria Eugênia, fiquem em paz, tá? Um grande abraço. Até Gratidão, a próxima. gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa tarde.